Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bem-estar em Movimento. E hoje é um assunto super polêmico, a gente vai falar de dietas. E aí eu fiquei pensando, quem que eu posso convidar para tocar nesse assunto? Claro que vai ter uma especialista, mas eu precisava pegar alguém que realmente entendesse de dietas, pelo menos que já tivesse passado por várias delas. E eu lembro que eu tive um convívio muito especial com um dos nossos convidados de hoje, e eu começo chamando meu amigo, meu convidado, Fábio Porchat, que é roteirista, ator, apresentador. O cara faz de tudo, papo de segunda, que história é essa, Porchat? E faz dieta, né, Porchat? Fala um pouquinho. Fala, Tala. Então, agora eu não faço mais dieta, porque aprendi minha lição. Mas passei a vida inteira fazendo dieta, todos os tipos de dieta. Desde as malucas da minha cabeça, até copiando as dietas que minhas irmãs faziam. Tenho 3 irmãs, né? Então, cada uma fazia um tipo de dieta diferente. Eu lembro de um dia minha irmã, eu tenho essa imagem fixa, esse cheiro, ela cortando repolho, refogando repolho, fazendo sopas de repolho e congelando, porque ela ia passar uma semana tomando sopa de repolho. E o repolho tomou conta da casa, era um cheiro horrível de repolho refogado. Eu já fiz de tudo, até ficar sem comer para fazer dieta, eu já fiquei. A gente vai bater um papo, mas eu arrisco a dizer que você tem uma facilidade para o jejum intermitente, porque eu lembro na época do Medida Certa que você não sentia fome de manhã. Mas a gente vai falar sobre isso. E para bater esse papo comigo e com o Fábio Porchat, tinha que ter uma especialista, e eu convidei a nutricionista Daniela Boulos. Daniela, seja bem-vinda. Márcio, olá a todos. Agradeço muito o convite, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Márcio explica e descomplica. Bom, você viu, né, Porchat, agora com vinheta, tamo chique, não sei nem como a coisa evoluiu. E aqui eu queria trazer um dado que vai começar a nortear esse papo aqui. 91 estudo acompanhou pessoas durante um ano e viram que 92% das pessoas que tentaram dieta restritiva, depois de um ano, ou tinham o mesmo peso ou um peso superior. Um outro dado muito interessante foi da Universidade da China, que acompanhou 22 mil pessoas que estavam em processo de dieta, para ver o que acontecia depois de um ano. E eram pessoas com IMC acima de 30, ou seja, obesas, e o resultado foi que, em média, cada um perdeu só 1,5 kg, quer dizer, muito pouco para quem está muito acima do peso. Então, começar esse papo perguntando, Dani, o Brasil tem 60% das pessoas acima do peso. Praticamente 26% são obesas. E a primeira coisa que vem à cabeça sempre é dieta quando quer emagrecer. Por que elas não têm funcionado? Márcio, parece simples, mas a gente tem que ir um pouquinho mais além e queimar um pouquinho os neurônios para falar sobre isso. Primeira coisa, para haver o emagrecimento, independente da estratégia que a gente usa, tem que haver um déficit calórico, ou seja, você precisa gastar mais do que você consome. Então, independente da estratégia utilizada, tem que haver o déficit calórico, do contrário, não vai haver o emagrecimento. E o que é muito importante, que é que as pessoas sempre perguntam, né, qual que seria a dieta ideal, a dieta saudável? É difícil de responder com uma frase só, mas eu acho que a gente pode levar em consideração 2 fatores muito importantes. Primeiro, a alimentação saudável é aquela que não leva em consideração só a parte clínica, ou seja, não adianta eu ter uma alimentação 100% à base de alimentos naturais ou minimamente processados e menor quantidade de alimentos ultraprocessados e ocasionalmente. Se isso me gera um fator de estresse, ou seja, se eu não consigo dar continuidade nesse processo, ele é um processo que tem um tempo determinado para começar e para terminar. Então, a gente tem que levar em consideração esses 2 fatores muito importantes, tanto a parte clínica, que é a parte de montar a nossa estratégia, e a parte de adesão, porque eu brinco sempre que o paciente ele precisa bancar. Para ele bancar, precisa ser de uma certa forma prazeroso, o que não exime a gente, o que não nos tira, não deixa de tirar a gente da nossa zona de conforto, porque a gente precisa sim ter um planejamento alimentar.
Mas não pode ser aquela coisa custosa, aquela coisa que você vê que não tem hora para, que tem hora para começar e você quer colocar uma hora para terminar. E depois você vai voltar com os hábitos antigos, porque aí o peso ele pode retornar. Até porque, Márcio, o que muitas pessoas não sabem, mas é que a perda de peso é um mecanismo antinatural. Então, existem uma série de estudos que já provam que o hipotálamo é uma região do nosso cérebro que ela coordena várias funções do nosso organismo, dentre elas o mecanismo da fome. E quanto mais a gente vai perdendo peso, mais fome a gente vai tendo e o nosso metabolismo vai desacelerando. Claro que não significativamente a ponto de comprometer 100% os resultados, mas isso acontece. Por isso que perder peso acaba sendo antinatural e não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Poxa, a gente teve uma convivência bem bacana ali, pelo menos da minha parte, durante a medida certa. Eu posso falar por mim. Eh, e você fez diversas, você me contava diversos momentos que você tentou alguma dieta e você falava, Márcio, eu, mesmo jeito que eu vou conseguir emagrecer, eu tenho facilidade também para ganhar. De todas essas dietas que você fez, qual que você acha que você mais se adaptou? Quais as que geraram mais dificuldades para você? Ó, pensando nessas dietas radicais, assim, né, e não readaptação alimentar, e não uma reconfiguração da cabeça, a dieta da proteína, por exemplo, foi uma dieta que me ajudou muito. Por quê? Porque eu amo salgado. Eu não tenho, se acabasse o doce amanhã no mundo, eu não tava nem aí pro doce. Eu gosto de salgado. Tanto que quando eu tava fazendo a dieta da proteína, eu tinha vontade era de comer pepino, eu tinha vontade de comer cenoura, eu não tinha vontade de comer chocolate. E aí a primeira vez que eu fiz a dieta da proteína, acho que foi um mês que eu fiz, que você só pode comer, bom, proteína. Então era a dieta do sonho, porque é carne, queijo e ovo. Acabou, é só isso que eu quero da minha vida, só isso. Então eu emagreci muito, foi muito imediato, funcionou muito. E eu falei que, bom, descobri a pólvora, tô felicíssimo, fico um mês, cai muito, aí eu volto e como normalzinho. Só que, logicamente, como qualquer dieta que você faz, você até pode ter uma perda de peso imediata, mas depois ela vai voltando, porque você volta à sua vida normal. Você volta. A sensação que me dá vendo hoje é que dieta funciona, para mim, como ator. Se eu quero emagrecer 20 quilos para fazer um papel daqui a um mês. Aí dieta funciona. Aí é a sua dieta do alface, a dieta do É. abacaxi, a dieta do gelo. Aí dá certo. Agora, a dieta pro Fábio, o resto da vida, não adianta nada. A da proteína, o que aconteceu também foi que daí eu fiz uma vez, foi um sucesso, uma alegria. Que maravilha. E pessoas me alertando, olha, fulano, primo meu, fez e o fígado acabou. Ó, cuidado que fulano fez e arrebentou com tudo por dentro. Eu falando, comigo tava maravilha. Dali 3 meses eu falei, vou de novo nessa da proteína que foi um sucesso. Já não perdi tanto quanto eu tinha perdido a primeira vez. Fiquei chateado, mas falei, foi. Na quinta vez que eu fazia dieta proteína, meu corpo falou comigo, não, queridão, não tem mais essa não, eu já saquei qual é a tua. Então, começou a não fazer mais efeito. E o que eu sinto hoje, assim, eu sou jovem, tenho 37 anos, mas depois dos 35, e olha que eu sou homem ainda tem um outro metabolismo, ficou muito mais difícil perder peso. Eu lembro que, assim, se eu mexesse um pouquinho na alimentação, sem fazer dieta louca, não, mexesse um pouquinho, parasse de beber 3 semanas, diminuísse um pouco de quanto eu como, em 3 semanas eu perdia 4 quilos. Moleza. Agora, se eu perder eu solto fogos de comemoração. As coisas mudaram muito, até quimicamente, dentro de mim. Bacana. Depois também eu quero conversar com você sobre a questão do exercício, quanto ela vai ajudar e vai facilitar nesse processo da dieta. Desafio do ouvinte. E mais uma vinheta. Agora eu queria que os ouvintes compartilhassem com a gente por e-mail, pelo Instagram, alguma mudança que foi feita na alimentação e que foi sustentável. Para isso, essa mudança tem que estar em curso há no mínimo um ano. Então, quem tá aqui participando, ouvindo, vendo, eu, Porchat e a Dani, mande aqui para a gente a sua mudança sustentável que a gente vai disseminar, a gente vai replicar aqui para todo mundo. Falando em mudança sustentável, Porchat, a atividade física, ela ajudou, ela é uma mudança que você conseguiu colocar na sua vida e que te ajuda de alguma maneira no processo
de emagrecimento ou da dieta? Sim e não. Sim, porque lógico que é melhor estar em movimento. Mas eu penso hoje, quando eu penso em atividade física hoje, mudou muito, assim, é verdade, assim, aquele nosso período ali no Medida Certa e depois a nossa convivência, mudou muito a minha cabeça de fazer exercício para emagrecer, comer menos para emagrecer. O exercício que eu penso hoje já é pensando no Fábio com 50 anos. Uhum. Já é pensando na musculatura das costas, coluna, de hoje, que eu ainda tenho gás, ainda sou jovem, ainda tenho essa possibilidade, eu ganhar lá na frente. Eu nunca vi nenhuma pessoa no leito de morte falar, eu me arrependo de ter feito exercício. Nunca, nunca vi, de verdade. Você pode se arrepender de não ter falado com seus filhos, se arrepender de ter comido demais, se arrepender de operação que você fez, lipo, bariátrica, qualquer coisa. Agora, nunca vi uma pessoa, antes de morrer, falar, não devia ter corrido aquele tempo. Então, o que eu penso hoje em exercício, por isso que eu fico, quando eu paro, por exemplo, eu estou há 2 meses parado, que eu comecei a emendar uma série com o especial de Natal do Porta, mais o que história é essa, e aí a gente vai dando aquelas desculpas no cérebro, eu vou, não, eu faço depois, não, faço amanhã, a minha esteira quebrou, quando eu fui ver, 2 meses parado. Claro que eu tenho um ganho de peso, mas ele nem foi tão representativo assim. O que me machuca hoje é eu pensar, tô parado há 2 meses, ainda mais na pandemia, que eu não saio de casa quase nunca, então eu fico sentado o tempo todo, não faço exercício. Então, o correr, por exemplo, que é a única coisa que eu acho menos pior de fazer exercício, foi o que me fazer com que eu gastasse ali as minhas 600 calorias diárias, mas ao mesmo tempo não pode colocar na cabeça que eu já passei por essa armadilha, que é, então já que eu corri, vou comer um monte. Isso. E aí eu teve uma pesquisa de pessoas que fazem exercício e elas comem muito mais, até proporcionalmente falando, do que se elas não tivessem... Era melhor que não tivesse feito exercício e tivesse voltado a comer normal, porque a gente começa a falar, como hoje eu fiz exercício, eu vou beber, vou comer chocolate, e aí você come 3 vezes mais do que você gastou, acaba não servindo para nada. Então hoje o exercício físico, eu sinto falta dele pensando mais no futuro, porque ele me exaure. É uma coisa muito curiosa, sou uma pessoa com muita energia, eu estou sempre acordado, disposto o tempo todo, vou até a noite, viro, eu faço exercício, eu passo o dia inteiro exausto, suando sem parar, eu fico suando 4 horas depois de fazer exercício, então é um inferno, porque eu não posso fazer exercício antes de gravar o Papo de Segunda, senão eu faço o Papo de Segunda pingando. Algumas lives da quarentena que eu fiz, eu fazia pingando, porque eu tinha feito exercício 2 horas antes, eu continuava suando. E eu fico exausto, eu não posso fazer exercício 9 da manhã. Senão, 4 da tarde, eu tô desmaiado, sentado no canto aqui assim. E isso que o Porchat falou é muito interessante. Ele é extremamente ativo e isso dificulta a rotina. Dani, ter rotina facilita manter dieta, né? Facilita, Márcio. O que acontece? Eu sempre falo para o paciente, né? A gente acaba sendo um pouquinho negligente em relação à alimentação, porque a gente deveria planejar o nosso dia alimentar. Então, assim como a gente planeja o nosso dia a dia, o que a gente vai fazer, quais tarefas a gente tem que executar, a alimentação, ela também entra nesse bolo. E não é que a gente precisa gastar muito tempo para isso, mas, por exemplo, se você vai trabalhar fora, vai passar o dia fora, você vai comer na rua, você vai terceirizar alguém para fazer sua refeição, para levar para você, ou comer no restaurante, independente, a gente tem que já sair de casa planejando já o nosso dia alimentar, justamente para a gente poder ser seletivo na qualidade daquilo que a gente vai comer. Se a gente acaba deixando para a última hora, principalmente aquela hora que a fome aperta demais, a gente acaba não sendo seletivo nem na qualidade e nem na quantidade. E a gente acaba invariavelmente escolhendo alimentos que têm maior fonte de gordura, açúcar e sal, que é para tentar saciar logo. E fora que a gente acaba comendo muito mais rápido também. Então, a rotina que a gente fala que a gente tem que ter é a mesma disciplina que a gente tem em relação à atividade física, né? A gente tem que fazer com que isso seja natural. Como uma vez eu li num livro há muito tempo atrás e me marcou, seria como escovar os dentes. Não é que eu quero que gaste muito tempo, eu sempre trabalho muito isso com o paciente, não é que eu quero que você pense 24 horas por dia na alimentação, ela não pode ser um fator de estresse para você, mas eu preciso que tenha, sim, um planejamento, porque desse jeito, se acontecer, poxa, de repente você vai passar o dia fora, já faz de repente, coloca numa lancheira térmica alguns alimentos que você sabe que você não vai ter condições de estar na rua, de estar sob refrigeração, leva na sua lancheira térmica, ou então, poxa, tem um lugar lá perto que eu consigo fazer um lanche, que eu consigo almoçar. Isso é importante, a gente tem que ter uma rotina assim, a rotina facilita muito a disciplina e a constância que a gente precisa para isso.
Você falou da disciplina, né? Claro, quem tem rotina, quando o corpo já se habitua com um estilo de vida, tudo fica mais fácil, né? E aí, quando a gente fala de alimentação, a gente fala até na quantidade de alimento, de comida, de calorias que você está ingerindo, então são porções menores, mas isso vai se criando aos poucos, construindo esses hábitos, né? Com pequenas modificações. Eu acredito muito que essas modificações pequenas possíveis e que você começa a repetir diariamente, o corpo passa a ir se adaptando. Quando a gente busca essas mudanças um pouco maiores, né, essas mudanças maiores, elas acabam sendo um pouco mais difíceis de serem mantidas. Agora, tem um outro aspecto da alimentação que eu queria trazer com o Fábio e discutir com você, que é, por exemplo, poxa, quando você come um pão de mel, que eu sei que você gosta, É um você, sonho. você se sente culpado? Você Já acha que me está senti comendo alguma muito. coisa que não é boa para sua saúde? Sim, eu tenho essa cabeça da culpa, de estar errado, e aí tem uma coisa muito louca que acontece, acontecia muito mais, agora eu estou um pouco mais esclarecido com isso, mas é assim, come um pão de mel, fica meio culpado e com raiva de ter comido pão de mel, e aí fala, quer saber, então eu vou comer pão de mel mesmo. Aí você briga com você mesmo, quando você vê, você come 5 pão de mel, revoltado com você que estava se culpando por comer um pão de mel. É uma briga meio interna louca que você tem com você. Então eu vou comer mesmo. Quer saber? Eu vou beber então. Ah, então eu vou fazer isso mesmo. Ah, tô cansado. Começa a virar uma raiva de ter que se controlar. Porque a gente é muito mimado, né? E cada vez mais. Imagina hoje em dia que a gente não precisa sair de casa para nada. A gente vai querendo só facilidade. A gente vai querendo só. É isso, né? O ser humano não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. Ele quer apertar um botão e emagrecer. Olha que coisa boa, facilitou. Ele não quer cozinhar, ele não quer readaptar a alimentação dele, ele não quer ter que fazer exercício. Então é muito doido assim as pessoas falarem, eu quero emagrecer, como eu faço? Eu falo, olha, se você não tiver doença nenhuma, é só você comer saudável e fazer exercício. Mas aí você vai emagrecer ao longo dos seus 50 anos de vida. Agora, você quer perder 40 quilos em 5 dias e poder chutar o balde, quer viver nesse alto e baixo, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, a culpa de comer eu tenho, mas hoje eu meio contrabalancei. Então, eu penso, por exemplo, beber. Eu bebo. Não é que eu bebo loucamente, mas eu gosto de beber. Mas eu já botei, ainda mais na quarentena. Eu falei, não posso beber dia de semana. Tá. Porque senão eu perco a mão. Você Senão eu colocou começo a umas beber. regras. Eu vou botando umas regras de funcionamento para mim. Então, por exemplo, eu só bebo sexta, sábado e domingo à noite. Tá. Então é o que eu botei para mim, ou sozinho em casa, ou se eu tiver com alguém, com um casal. Agora na pandemia tá difícil ter alguém para beber junto. Mas então eu bebo sexta, sábado e domingo à noite. E se por acaso é um dia muito especial, na vira terça, aniversário da minha mãe, então eu bebo na terça, mas daí deixo de beber na sexta. Eu vou compensando isso para tentar criar umas regrinhas para mim. A mesma coisa com doce, a mesma coisa com, hoje vamos pedir uma pizza? Vamos, não tem problema pedir uma pizza hoje. Mas não preciso pedir uma pizza amanhã, depois e depois. Então eu vou tentando organizar, até porque eu gosto de comer. Então, por exemplo, comer um frango grelhado com legumes para mim não é ruim. Eu acho ótimo. Eu gosto muito. Por isso que às vezes eu peço umas comidinhas, por exemplo, fit, que vêm congeladas, que é mais fácil de fazer, mas que são balanceadas e tal. Eu acho ótimo, não tem problema nenhum. Ai, mas é uma pizza. A pizza é gostoso, mas essa comidinha tá excelente. Eu também tô comendo direitinho. Eu tenho um problema meu. Eu acho que os meus grandes problemas hoje, eu como muito rápido e eu parece, e até quando eu tenho tempo, é uma loucura, assim, como eu como rápido, eu não mastigo direito, eu só me dou conta disso quando termina, eu falo, hoje, e eu tô o tempo todo, eu preciso comer devagar, calma, preciso comer devagar, mas eu esqueço, e a segunda coisa, eu sou como um peixe, eu não tenho maturidade psicológica, se tem comida na minha frente, eu como até explodir. É uma loucura. Eu não consigo, por exemplo, isso é real. Eu não consigo. Se tem na minha frente uma tigela com 20 pães de queijo, eu não consigo comer 2. Eu não sei nem como é que faz isso. Eu preciso tirar da minha frente. Eu vou comendo. E mesmo sem fome, por exemplo, agora, eu não tô com fome. Se tivesse pão de queijo aqui, eu ia comer um pão de queijo, mas não ia comer um. Eu não como um e falo, tô satisfeito. Eu tenho ódio, inclusive, de quem faz isso. Eu como sem parar, meio como peixe mesmo. E isso é mais do que até uma compulsão, eu não consigo, por exemplo, medir quanto de comida no prato é suficiente para mim. Eu encho um prato, porque eu não como entre refeições. Eu não como doce, eu não como de madrugada, eu não tenho esse problema de, ai meu Deus, à tarde eu como um docinho, aí depois de novo eu vou lá e como um salgadinho. Não, eu almoço e janto. Só que o meu prato do almoço parece de um caminhoneiro
que somaliano, é um negócio assim gigantesco. E eu vou comendo, eu não tenho. Então eu botei, por exemplo, uma meta que eu botei é não repito. Uhum, Eu não posso repetir o prato, porque como eu como rápido, meu corpo nem entendeu que eu já estou satisfeito. Então eu claro. já estou meio com fome de gula, porque eu amo comer. Eu tenho o tesão pela comida. Muito legal. Claro, eu não tenho esse problema de comer até explodir, eu consigo parar, tal, mas eu também, Dani, tenho esse problema de comer muito depressa. Essas regras que o Porchat coloca e ele fica controlando, né? Eu uso comigo, né? Então é uma maneira que funciona muito comigo. Mas como que a gente faz para quem está acompanhando aqui e se sente culpado quando come um alimento ou toma um suco detox e acha que aquele suco resolveu o problema da alimentação dela? Como tirar a culpa e a beatificação de algum alimento? Márcio, é muito interessante isso que o Porchat está falando, porque você vê que a gente acaba muitas vezes negligenciando a parte comportamental, né? Porque um programa de emagrecimento, se houver o déficit calórico, independente da estratégia que for utilizada, ele vai funcionar. E como nós falamos também, quando o indivíduo está disposto, ele faz o que tiver que ser feito para poder atingir o objetivo. O problema é a constância e o quanto isso vai custar para ele. Essa sensação de culpa que a gente tem ao comer, claro, às vezes a gente come um pouco a mais, eu brinco que existe aquela parte da gula, que é uma gula até que saudável, de repente você repete um pedaço de bolo, que ele estava um pouquinho, estava gostoso, e você quis comer um pouquinho a mais, mas aí você não se sentiu culpado, você sabe que foi uma exceção, que aquilo não é regra, você não faz isso todos os dias, várias vezes ao dia. Agora, essa sensação de comer alguma coisa que não é saudável, por exemplo, um pão de mel, é, ela é desnecessária, sendo que se você tem a base da tua alimentação, a maior parte dos alimentos, a maior parte daquilo que compõe a sua alimentação no dia a dia saudável, esses pequenos prazeres, um pedaço de pizza, uma fatia de bolo, um pão de mel, eles podem sim fazer parte. E a gente tem que lançar mão de algumas estratégias. Isso que o Porchat também falou faz muito sentido. Então eu falo muito para o paciente, você tem que ver o que faz sentido para você. Mas existem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, evitar comer quando você está com muita fome, alimentos que tenham um baixo valor nutritivo e uma alta densidade energética. Por exemplo, um brigadeiro ou um pão de queijo. E outra coisa também muito interessante é que muitas vezes a gente come por hábito também, né? Então, assim, de repente, será que o Porchat parou para se perguntar se ele aguentaria comer tudo aquilo que está no prato, ou se ele está comendo porque ele está acostumado? Há tanto tempo que ele come um prato daquele tamanho que ele já desconhece como seria comer menor quantidade. Com certeza, se comer mais devagar, ele vai conseguir prestar mais atenção nos sinais do corpo de saciedade, e se de repente ele sair do automático, ele vai perceber que ele está saciado com aquela quantidade. Então, não é tão simples assim, porque muitas pessoas têm esse mecanismo de fome e saciedade desregulado. Claro, se fosse fácil, a gente não teria o problema, por exemplo, de sobrepeso ou obesidade com tanta prevalência assim. Por isso que eu falo, Márcio, que é um programa de emagrecimento, ele é muito mais do que só a perda de peso. Ele envolve também a parte comportamental, e isso a gente não aprende do dia para a noite. A parte clínica, você ensinar para o paciente o que é uma proteína, um carboidrato, quais são os alimentos mais nutritivos para aquelas refeições, é tranquilo. O paciente pega em 2 ou 3 consultas, mas a parte comportamental é que demora um tempo, porque a gente está tão acostumado a fazer aquela ação repetidamente tantas vezes que a gente não sabe como de repente seria se eu comesse mais devagar e me desse por satisfeito com menor quantidade de comida. Então, é importante a gente sair do automático, mas principalmente não se culpar. A culpa gera aquele desconforto que o Porchat falou. Me sinto culpado, não devia ter comido, vou comer mais porque eu quero me punir de uma certa forma, ou vou comer todos os pães de mel do mundo, porque amanhã não vou mais comer pão de mel por uns 2 anos. E a gente acaba não bancando isso. E isso, para o corpo, é muito ruim, mas principalmente para a cabeça. Porque aí a pessoa se sente culpada, se sente de uma certa forma fracassada, acha que não tem força de vontade. Então, é uma questão bastante complexa. A parte comportamental, Márcio, ela é o maior desafio da gente no consultório, no nosso dia a dia. Definitivamente não é uma solução simples, porque se fosse simples, né, os índices de obesidade, de sedentarismo, eles não estariam aumentando ano a ano e não é uma questão exclusiva do Brasil, isso é um fenômeno mundial. Eu, assistindo um dos stories do Porchat, ele trouxe aquilo que eu costumo falar e refletir para as pessoas, né?
durante centenas de milhares de anos. O ser humano, apesar de precisar do movimento para sobreviver, ele sempre buscou diminuir essa quantidade de movimento. Ele buscou facilidades para que a vida fosse mais tranquila. Só que acho que passou um pouco do ponto. Hoje a gente tem tanta tecnologia, tanta facilidade, que a quantidade de movimento que a gente faz para sobreviver, ela é insuficiente para o meu corpo funcionar bem. E aí as dietas, que é o tema desse nosso bate-papo, ele passa a ser uma muleta para eu tentar encontrar esse balanço. Só que o nosso cérebro também, e a nossa espécie, ela não é preparada para recusar alimento, porque durante essa evolução toda, sempre teve uma privação de alimento, sempre você teve muito menos alimento, você não sabia quando seria a sua próxima refeição. Então, o que eu vejo é um paradoxo hoje de um corpo que precisa do movimento, um cérebro que precisa poupar energia, que não está acostumado a recusar a comida, e uma oferta de alimento que, que nunca foi vista antes na história. Então, como o dia a dia fica difícil controlar, porque o meio ambiente joga contra o nosso corpo, enfim, a gente acaba apelando para essas dietas. Ela é muito sedutora, como o Fábio disse. Eu quero uma solução mágica que me resolva em 2 meses. Vai resolver nesses 2 meses, depois você volta para o seu padrão, você vai ganhar o peso. E o problema dessa história é que esse processo do efeito sanfona, para o nosso organismo, ele é tão inflamatório quanto se manter obeso, e a Dani trouxe o fato desse efeito emocional dessas dietas restritivas. Então, antes de iniciar um processo de dieta, é bom pensar, é bom procurar especialistas, tentar entender o que funciona e aceitar que não é fácil, que é um processo, e mudar hábito não é fácil. Bom, para encerrar o programa aqui, 3 dicas para levar para casa. a gente tem que deixar 3 diquinhas. Poxa, sua dica para quem vai iniciar uma dieta ou quer controlar o peso, manda sua dica do Porchat. Olha, as pessoas, eu acho que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, não a curto prazo. A gente tem que pensar, é difícil o ser humano pensar para frente. A gente vê aí, por exemplo, o aquecimento global. Quando a gente fala disso, a gente não consegue ver direito. Os nossos netos não vão ter oceano. A gente nem consegue vislumbrar muito isso. Então a gente tem que meio que se policiar para entender que a gente vai estar vivo daqui a 20 anos, vai estar vivo daqui a 30, daqui a 40, e se a gente consegue agora deixar essa máquina mais em pé, melhor começar a deixar essa casa agora. É a história dos 3 porquinhos para mim. A gente quer construir uma casa de tijolo ou uma casa de palha. A casa de palha, a velhice vai soprar mais fácil. A casa de tijolo vai ficar de pé, certo? Mas uma dica prática, eu diria, nessa coisa minha, por exemplo, dessa compulsão de comer o que tiver na minha frente, o brasileiro ama comida japonesa. Tem mais restaurante japonês do que restaurante, do que churrascaria no Brasil hoje em dia. É uma loucura. E o brasileiro tem uma falsa sensação de que o japonês é super saudável. Ele nem entende a quantidade de arroz que ele está comendo, aquele arroz que tem açúcar naquele arroz, inclusive, como o shoyu tem sódio e tal. Mas uma coisa que eu faço, porque enquanto tem aquele, quando pede japonês para em casa, que tem um monte de gente comendo, se você vai comendo do meio, você não tem noção de quanto você está comendo. Então a dica que eu dou é: pegue um prato, coloque no prato quantos sushis você está disposto a comer hoje, naquele momento, e só coma do seu prato, não coma mais do meio. Porque quando você vai comendo do meio, você já não sabe mais quanto você comeu, o que você comeu, e é muito gostoso. Se você gosta de comida japonesa, você vai levando aquele sushi, sashimi para dentro. Se está no seu prato, o seu prato vai acabando, ele acaba, você entendeu o que você comeu, a quantidade que você precisa ou queria comer desde o início. Boa. Dani, sua dica. Márcio, fazendo aí coro que o Porchat está falando, para a gente sair do automático, né? A gente sempre acaba querendo fazer as coisas muito rapidamente, querendo resultados muito imediatos. Então, assim, procure a ajuda de um profissional para te ajudar, para te orientar. Compareça às consultas, né? A gente sabe que os pacientes, às vezes, quando acabam não conseguindo emagrecer, eles acabam remarcando a consulta ou desistindo. Saiba que não é fácil. Como eu bem falei,
É antinatural para o organismo perder peso, não é um privilégio de uma pessoa só, entre aspas, não conseguir perder peso tão facilmente. Então, comece devagar, vai mudando pequenos hábitos. Quando eu falei disciplina, não é disciplina de rigidez, mas é disciplina de conseguir fazer constantemente pequenas mudanças, que no final das contas vão gerar grandes resultados. E não deixe a alimentação ser um fator de estresse. Ela não tem que ser um fator de estresse, ela serve para nutrir e para dar prazer. E a gente consegue fazer isso junto com um profissional bem capacitado para te orientar. Show. Minha dica final, a terceira, é, já que você está escolhendo alguma dieta, alguma mudança na alimentação, escolha uma que você sofra menos, mas ali com o exercício. Isso vai ajudar no balanço calórico. Quero agradecer demais, Fábio Porchat, por ter aceito. Dani, obrigado pelo papo. Obrigada, Espero que a foi um gente prazer. possa ter ajudado muita gente. Valeu, Porchat. Obrigado, conte comigo sempre. Valeu, beijo, Dani, prazer. Beijo, prazer. Bom, o Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Contamos com a produção da Joana Cafuri e do Bruno Teixeira, edição de Rafael Furugem e trabalhos técnicos de Priscila Gubiotti. Até a próxima semana. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.